Olá, seja bem-vindo a mais um BRQ Connect, o videocast que reúne líderes e parceiros estratégicos da BRQ para uma conversa de alto nível sobre o que realmente importa na evolução do mercado financeiro e digital. O meu nome é Rodrigo Benin, eu sou VP de Vendas e faço parte de um time de mais de 2.500 feras. Pensou em tecnologia e inovação, pensou em BRQ. Líder em GenAI e transformação digital, somos one-stop shop na jornada de evolução digital. Nosso tema hoje é sobre como arquiteturas em nuvem estão viabilizando o Open Finance Brasil a enfrentar os desafios de um mercado hiperconectado. E para discutir esse assunto comigo hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no BRQ Connect o Tiare Chiappini Costa, que é Head de Engenharia e Dados na Associação Open Finance Brasil. Tiare, seja muito bem-vindo ao BRQ Connect e desde já muito obrigado por ter topado esse convite. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Legal. Vamos lá. Pergunta leve para a gente começar a engajar. O que mais te motiva, Tiare, quando a gente fala de arquitetura em plataformas abertas e escaláveis como o Open Finance? Boa. Acho que quando a gente fala de ambientes abertos, open, eles promovem duas coisas: o acesso e a inovação. Então, se pegar qualquer ambiente aberto, pessoas que normalmente não estão em um contexto conseguem participar desse contexto e contribuir. E Legal. no Open Finance não é diferente. Mais cabeças ajudando Mais e colaborando. Mais cabeças ajudando, cabeças diversas, e diversidade a gente sabe que gera inovação. Perfeito. E isso acontece no dia a dia do Open Finance com todas as diversas instituições que fazem parte do ecossistema. Legal. E é um ecossistema hoje muito grande, né? Sim. Enorme e importante para o Brasil. Hoje o Open Finance Brasil é o maior Open Finance do mundo. O maior Open Finance do mundo. mundo. Em que dimensão? Em número de transações? Como? Em todos os aspectos. Caramba, ele é o maior não sabia dessa, estou aprendendo, tá vendo? Ele é o maior Open Finance em escopo. Então, os outros Opens Finance são Open Banks, são muito focados em mercados bancários. Okay. O Brasil ele tem fintech, bancão, banquinho, banco digital, neobank, cooperativas de crédito, adquirentes, todos juntos numa mesa conversando. Então, o escopo do ecossistema financeiro é o maior do mundo e a gente tem a maior quantidade de consentimentos e transações de dados. Hoje são mais de 57 milhões de consentimentos únicos. Olha que interessante. O brasileiro é muito mais aberto a utilizar esse tipo de ecossistema do que outros países por aí, é isso? É isso. Um exemplo do Pix. O Pix era algo que ninguém sabia se ia funcionar e caiu no gosto do brasileiro. É o sistema hoje de pagamentos mais robusto e moderno do mundo também. E o brasileiro, quando ele olha para uma inovação e ele acredita nela, ela traz valor para ele e é seguro, ele embarca, cresce, bomba muito rápido. Legal, super interessante. E eu fico pensando nos desafios técnicos. O meu lado nerd, eu sei que você também gosta dessa discussão. Fica pensando nos desafios técnicos de arquitetura para sustentar em nuvem, que eu acho que não poderia ser diferente, né? Talvez. Eu acho que precisa ser em nuvem. Uma arquitetura robusta que atenda esses milhões de usuários com segurança e performance, né? Quais são os principais desafios que você percebe ou enfrentou ou enfrenta no teu dia a dia nesse aspecto? Qualquer sistema de escala, ele tem três coisas muito importantes. A própria escalabilidade, ou seja, ser capaz de crescer na demanda, que ela é às vezes não planejada. Ser resiliente para crescer e se manter de pé, sem fazer isso custar um preço impagável. Então, esses três, eu diria que isso é um tripé. Se aumenta a escalabilidade, se aumenta a resiliência, o custo tende a aumentar. Fazer o custo ficar dentro de um limite gerenciável, aceitável para o modelo de negócio, e não derrubar os outros dois pilares, que é a escalabilidade e a resiliência, é o desafio principal de qualquer sistema ou produto que tem uma escala gigantesca como o Open Finance. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que a gente está num momento de mercado, uma coisa que eu percebo conversando com clientes da BRQ, assim como você, é que essa consciência de pensar o modelo de negócio com o FinOps como um pré-requisito para o desenho da arquitetura na partida, já está muito mais maduro. As pessoas não esquecem mais disso, né? Sim. Precisa ser escalável, precisa ser resiliente, mas precisa ser financeiramente viável também, né? Isso é um ponto importantíssimo. Exatamente. O Legal. FinOps já não é mais uma disciplina à parte. É parte de qualquer disciplina de desenvolvimento de sistema em escala. O arquiteto precisa entender disso para desenhar a solução, né? Não tem jeito. Exato, não tem jeito. Muito bom.
Legal. E como é que vocês estruturaram a arquitetura de dados agora? Já que você, além de tocar essa parte de arquitetura, você também é responsável pelos dados, como foi essa coisa de estruturar essa arquitetura de dados e as APIs para garantir essa escalabilidade, essa resiliência nesse ecossistema distribuído? Boa. Primeiro, deixa eu deixar bem claro que o Open Finance ele não tem uma estrutura centralizada onde as transações acontecem. Essas transações acontecem de forma distribuída entre as associações, as instituições financeiras. Então, se você vai fazer uma transação entre banco A e banco B, eles se conversam com APIs que são padronizadas e essa comunicação acontece entre eles de maneira segura. Perfeito. O Open Finance ele monitora esse ambiente. Então, ele recebe essa informação. Então, é mais ou menos como se fosse um data mesh de microserviços ou um IoT em que eu estou recebendo data points sobre a transação que aconteceu. Isso é um volume gigantesco. Para a gente conseguir arquitetar isso, essa recepção de dados, que hoje a gente recebe diariamente 1 terabyte de dados por dia. Por dia. A gente precisou separar, fazer segregação de responsabilidades dos nossos sistemas. Então, em uma camada que é super resiliente, altamente escalável, a gente tem a recepção dessa informação. Porque eu tenho todos os participantes enviando dados para mim. Né? Então, eu preciso ser resiliente, receber com velocidade e aguentar as oscilações de uso do mercado. Do mercado, exatamente. Uma vez que esse dado está dentro do nosso ambiente, eu vou para uma arquitetura um pouco mais convencional de dados, onde eu tenho os dados divididos por qualidade, dividido por processamento, onde eu processo, rodo os batches, rodo os processos que fazem o processamento do dado e disponibilizam isso para os consumos. E, no fim, eu tenho a camada de consumo, que são sempre produtos de dados criados para atender uma necessidade específica. Legal. Que torna isso rápido, ágil. Consegue me dar um exemplo de como usa esses dados em favor do mercado? Sim, dentro do Open Finance, a gente tem uma regulação muito forte sobre métricas de performance que as instituições precisam cumprir. Entendi. Então, esses data points que eu recebo são data points que me ajudam a calcular essas métricas de performance. Tempo de transação, por exemplo. Tempo de transação, disponibilidade, eficiência, quantidade de sucesso, quantidade de falha. Isso tudo é monitorado dentro de uma regulamentação do Banco Central. E aí a gente tem um produto de dados que fornece que faz esses cálculos e fornece isso para as instituições poderem tomar decisões a respeito das suas próprias arquiteturas, de repente. Exatamente. E o quanto que elas estão compliance com a regulamentação do Banco Central. Legal. E essa monitoração, assim, eu fiquei curioso. Vocês olhando para esse volume imenso de dados, 1 terabyte por dia, esse volume que acontece entre as instituições, de repente influencia nos updates que você faz na tua arquitetura também? Sem dúvida. Às vezes você nota uma tendência de uso de algum tipo de transação e alguma coisa você fala, opa, precisamos adaptar aqui, o mercado está indo para um lado. Tem esse movimento fluido assim ou não? Hoje a gente está num momento um pouco mais estável, eu diria, mas a gente fica acompanhando as tendências. Com o lançamento de novos produtos, por exemplo. A gente lançou recentemente, o Banco Central fez o lançamento do Pix automático, Pix por automático recentemente e Pix por aproximação alguns meses atrás. Sim. A gente acompanha para ver se esses produtos vão trazer uma tendência diferente para os dados. E aí a gente arruma os nossos limitadores, né? Então eu tenho controles. O quanto que eu posso escalar no lançamento de JSR, que é a Jornada Sem Redirecionamento, que é o produto que proporciona um Pix por aproximação. Sim. A gente teve um aumento de 4 vezes no volume normal de transações no período de... Considerando o total de transações por Pix, é isso? Não por Pix, dentro do Open Finance. Pagamentos via Open Finance. Olha, bastante coisa. Teve um aumento de 4 vezes, depois estabilizou, porque foi a criação de diversos vínculos dentro do processo do JSR, de jornada, você vincula o seu aparelho como um meio seguro. Legal. Então houve um crescimento desses vínculos. A gente observou isso nos dados que a gente recebeu e a gente aumentou a nossa capacidade de escala para não gerar nenhum tipo de downtime para as instituições financeiras. Bacana, muito bom. De novo, né, eu acho que nuvem é uma peça-chave dessa arquitetura. E a minha pergunta agora é, você tem algum exemplo de como o fato de ter utilizado cloud computing acelerou a entrega de solução para o mercado de alguma maneira no Open Finance? Sem nuvem, a gente jamais tinha conseguido alcançar essa escala. Quando eu entrei no Open Finance, a gente tinha um software que fazia a gestão do monitoramento. Ele era capaz de monitorar 70 milhões de reportes por dia.
não era em nuvem. Meu desafio foi Quanto tempo atrás? um ano e meio atrás. Um ano e meio atrás. O meu desafio foi fazer ele receber todos os dados que o Open Finance gostaria que as associações precisavam enviar para a gente poder estabelecer esse monitoramento. Ele está falando da casa de 10 vezes mais, 700 milhões por dia. Hoje a gente processa 1,4 bilhões. A gente não conseguiria isso numa arquitetura que não fosse escalável na velocidade da nuvem, em um tempo tão exíguo. Então, um desafio enorme. É um desafio enorme. Se você quer dicas de como desenhar uma arquitetura robusta e escalável, que pode crescer quantas vezes? Virtualmente infinito. O problema é o custo. O custo pode sempre é uma... crescer virtualmente ao infinito. Converse com o Tiare. Muito bom, legal. Adorei a experiência. De novo, como é que a gente equilibra, Tiare, inovação com todos esses pré-requisitos de governança, conformidade regulatória, num ambiente tão sensível quanto o financeiro? Governança não pode andar longe da inovação. Quando você tem um ambiente altamente regulado e governado como o financeiro, quando você abraça a governança, entende que ela é parte do seu desafio de inovação, você inova com muito mais solidez. A governança ela te dá uma base sólida, onde você pode construir building blocks em cima. Porque senão, se você inovar sem considerar esse aspecto, a inovação ela pode morrer simplesmente por um fator regulatório. É lindo, maravilhoso, mas você tem uma norma que não deixa vocês ir para frente. Então, toda inovação, no nosso caso, a inovação é muito pautada por esses guardrails que dão para a gente uma certa estabilidade para poder inovar. A gente usa técnicas, software, de hardware, de infraestrutura que são modernos. O próprio Pix é uma inovação dentro de um ambiente extremamente regulado. Né? Então, a gente faz isso no Open Finance. A gente inova meios de pagamento, a gente desenha APIs que podem ser utilizadas para criar novos serviços e produtos que hoje não existem. Tudo isso dentro de um ambiente que tem que ser seguro, governado, auditável, né, com a regulamentação do Banco Central. Então, hoje a gente fez, como eu contei agora há pouco, a gente fez um crescimento exponencial de 70 milhões para 1,4 bilhões, e a gente não fez isso usando nenhuma tecnologia tradicional, não, a gente fez isso usando tecnologia de ponta. A gente usa peças da infraestrutura de rede, de cloud, que são sistemas modernos, tem uma plataforma de dados moderna, que usa mensageria, usa NoSQL, usa o dado e os processos de maneira inteligente, usa streaming, usa Spark. Então a gente usa tecnologias serverless, que são tecnologias modernas, dentro de um ambiente totalmente regulado. Então, é possível. A gente faz isso com total tranquilidade. Às vezes é importante repetir isso, por mais que pareça óbvio, né? Governança não é o contrário de inovação. Exatamente. A governança ela é parceira. Ela te dá o caminho seguro. Exato. Você pode ir do Brasil para o Polo Norte de várias maneiras. Tem alguns que são muito mais perigosos que outros. A governança vai te falar, vai mais ou menos por aqui que você não vai capotar na curva. Não vai isso aí. Cair no meio de um abismo. Boa, ótima analogia. Vamos lá. Na BRQ a gente tem apoiado, Tiare, algumas empresas com soluções de arquitetura cloud native, assim, no mercado financeiro em especial, que é uma indústria onde a gente tem muitos clientes, né? E com requisitos de observabilidade, automação, se assemelham um pouco aos desafios da Open Finance, que também é cliente da BRQ a propósito. Né? Como é que você vê o papel de parceiros estratégicos na construção de plataformas abertas e escaláveis como essa que a gente fez juntos, por exemplo? Em qualquer sistema que escala, parceiros são fundamentais. Porque você pode ser bom em alguma coisa, mas você nunca vai ser bom em tudo o tempo todo. E aí é onde que eu vejo que as parcerias que a gente faz são extremamente importantes. Porque uma parceria estratégica com um parceiro que tem capacidade de escala, ela traz benchmark, ela traz gente, ela traz ideias de outros ambientes que podem ser aproveitados, ela traz essa diversidade de conhecimento. Você normalmente tem um nicho, e o seu nicho às vezes pode estar muito enviesado. Quando você traz um parceiro que está em diversos lugares, ele fala, pô, eu já vi isso naquele lugar, eu vi fazer diferente. Será que aqui não cabe igual? Então, eu vejo que a parceria ela é extremamente importante para a gente alcançar outros patamares. Legal. Né? E eventualmente escalar. Porque
dependendo de como o mercado... O Open Finance é uma coisa muito dinâmica. De repente, a gente precisa avançar com a agenda, porque o regulador determina alguma coisa diferente, e uma empresa não tem uma capacidade de escala tão grande assim. Então, ela precisa contar com parceiros, e não é só um, são vários, para poder conseguir dar essa capacidade de escala também de gente. Catalisar o ciclo, né? Exatamente. Diminuir os tempos, Exatamente. aportar expertise, de repente, de outras experiências. Legal, Que é exatamente o que a BRQ faz na nossa parceria. A gente tem uma parceria muito forte com a parte de governança, que não é uma expertise que o meu time atual de engenharia possui. Então, eu busquei um parceiro que pudesse aportar essa governança para ajudar a gente a desenvolver dados com governança. Legal. Uma pergunta para quem está montando times ou para quem está se envolvendo, por exemplo, com esse desafio de criar plataformas super escaláveis, possivelmente em ambientes regulados. Quais você acha que são as habilidades mais importantes para desenvolver, implementar e manter no ar essas arquiteturas de missão crítica e altíssima conectividade? Quais são aqueles skills assim que você acha que são os teus, sei lá, os 3 principais que você diria? Eu diria que tem alguns skills que são técnicos, mas tem muito skill que é comportamental em um ambiente como esse. Verdade? Legal, gostei. Porque código é código. Eu sou nerd, eu fico pensando, eu já estava imaginando que você ia me dar uma lista de 3 itens absolutamente técnicos, falar, olha, eu quero uma certificação TAP, precisa saber de GenAI, precisa entender de Analytics prescritivo, e você trouxe um elemento que me surpreendeu porque aqui, vamos ver. Cada ambiente, cada plataforma, cada necessidade do negócio é diferente. Então, não é uma tecnologia A ou B, mas é a capacidade de você conseguir transitar sobre elas. E nesse sentido, conhecer arquiteturas, frameworks, é uma habilidade importante, porque você consegue encaixar aquela solução ou aquele desenho arquitetônico, aquele conceito arquitetônico dentro de uma necessidade, e não ao contrário. Né? Então, você precisa entender a necessidade para entender qual padrão de arquitetura. Então, conhecer padrões de arquitetura e saber como eles funcionam é muito importante. Mas, mais do que isso, para você se dar bem num ambiente de missão crítica, de alta escala, você precisa ter responsabilidade. Porque uma coisa que eu falo muito pro meu time, a gente tem que duvidar da nossa convicção o tempo todo. Porque alguém vai falar para você, você tem uma conexão com centenas de players, e alguém fala, eu tô com um problema, eu tô tomando um erro 500. A reação natural de qualquer desenvolvedor, a minha plataforma tá funcionando. Mas o problema daquele cara, o problema daquele cliente, né, daquela integração, pode ser que seja, de fato, do lado dele. Mas a gente tem esse papel de tentar ajudar ele. Então, ter responsabilidade no sentido de ter de abraçar a responsabilidade do problema, de não ter o problema do outro, é um problema nosso. Isso tem a ver totalmente com atitude, com cultura, né? Perfeito. Por isso que eu falei que é uma questão de comportamento e não necessariamente técnica. Exato. Isso, para mim, é fundamental. E, ao mesmo tempo, duvidar do seu ego. Nosso ego mente. O código não mente, mas o nosso ego mente muito pra gente. Né? Porque você escreveu, você é um desenvolvedor bom, você escreve um código, você acha que seu código está perfeito, mas nem sempre é verdade. Então, fazer essa autocrítica é muito importante. E a gente até criou um framework, vamos dizer assim, para a gente tentar mitigar contornar e não deixar que a gente se engane, né? Eu trago sempre uma visão de você dividir o desenvolvimento do sistema em 3 fases: o conceitual, o lógico e o físico. Cara, é muito importante você conceituar muito bem o que você precisa fazer, entender o problema, entender quais são as restrições, entender qual que é a perspectiva, o que querem ganhar, por que esse produto existe. Muitos desenvolvedores não sabem por que eles estão fazendo. Isso é muito importante. Essa consciência é fundamental. É fundamental. Legal, o que acontece? Entendi, vou desenvolver. 90% do problema está aí. As pessoas pulam a etapa lógica, que é uma coisa que a gente fazia lá atrás, para quem é um pouco mais antigo, que é o teste de mesa, o desenho, desenhar a arquitetura. Porque a ideia pode ser linda, e só que talvez essa arquitetura, a hora que desenhada e você for testar, não funciona. Se no papel não funciona, na vida real nem começa. Muito menos. Então tem que funcionar no papel. Depois você vai lá e implementa. Você tirou 80% dos problemas, os erros bobos, os erros de falta de entendimento da necessidade do requisito, eles aparecem no desenho funcional, no desenho lógico. Na hora que você desenha aquilo que você idealizou, aquilo que você entendeu, e as pessoas conseguem, cara, não é isso que eu quero não, é algo diferente. Sabe? Fugir daquela máxima de que o cliente pede um balanço e você desenvolve E aí você tocou num ponto fundamental, tobogã, sabe? Você tocou num ponto muito importante. Para conseguir fazer isso dessa forma, não tem outro jeito senão colocar o cliente no centro. Sim.
para entender o problema com clareza, para ter absoluta convicção do que precisa ser feito, você tem que estar de mãozinha dada com o cliente, tem que estar do lado dele, né? Quanto mais distante, mais risco você traz para a fase de desenvolvimento de projeto, né? Então, acho que cultura de centralidade no cliente, nessa hora, não só nessa hora, mas especialmente nessa hora de desenvolver um novo produto, né? Faz toda a diferença. Sem dúvida. E o cliente interno e externo, né? O cliente tem várias perspectivas. Você entender qual que é o que você está entregando de valor para o cliente da empresa, né? E como que você está entregando valor para a empresa como um cliente interno, de uma área de tecnologia. Sei lá, uma área de negócio, a área de tecnologia, um acionista. Ela dificilmente é fim. Se você não está numa área de uma empresa de tecnologia, a tecnologia não é fim, ela é meio. Exato. Entender isso, entender que você tem que fazer a parceria é extremamente importante. Muito bom. Thierry, caminhando para o nosso bloco final aqui, eu queria explorar um pouquinho da tua experiência pessoal para a gente deixar uma mensagem para as pessoas que estão mergulhando nesses desafios técnicos como os que a gente discutiu aqui. Você passou por empresas muito legais como Itaú, C6, Wildlife Studios, que é uma empresa de games, para quem não conhece, e agora você está liderando essas iniciativas na Open Finance Brasil. O que mudou na tua visão a respeito desses desafios de arquitetura e dados ao longo da tua trajetória profissional? Eu diria que tudo. Tudo? Não sobrou nada. Não restou nada de pé. Tudo evoluiu de alguma forma. Eu sou da época que não existia uma engenharia de dados. Dados era parte do desenvolvimento do sistema convencional. Então, de lá para cá, hoje existe toda uma disciplina a respeito de dados. Mas eu acho que o principal valor que eu aprendi nessa jornada, principalmente saindo de grandes empresas como Itaú, indo para uma unicórnio brasileira como a Wildlife, é entender que não existe bala de prata. Não tem uma solução perfeita, a solução que funcionou lá não funciona aqui, que entender a necessidade é o primeiro passo para você ter algum tipo de sucesso. É um exercício de desapego até. É um exercício de desapego o tempo todo. Aquilo que eu fiz e funcionou muito bem ali, talvez não sirva para nada aqui. Exatamente. Porque ambientes mudam, restrições de custo mudam, restrições arquitetônicas mudam. Lá você usa uma cloud, aqui você usa outra. Aqui você tem uma capacidade de conhecimento humano de uma determinada tecnologia, lá não, de um outro lado não. Então, não tem uma solução que ela vai funcionar em qualquer case. Se alguém é apaixonado por microserviço e odeia o monolito, reveja os seus conceitos. Depende muito do contexto que você está e da necessidade que você está tentando resolver. Acho que isso é um pouco da beleza da nossa profissão, né, Thierry? Me incluindo aqui como um cara que vive de tecnologia também, essa coisa de um desafio novo a cada momento, de poder criar soluções diferentes para problemas diferentes, né? Eu acho que é parte do lado bacana dessa. Tem o desafio de estar sempre estudando e aprendendo coisas novas, sem mas dúvida. É uma das coisas que é muito atraente nesse negócio, né? Se você pudesse dar um conselho para profissionais que estão começando a trabalhar com plataformas abertas nesse momento, com nuvem, em larga escala de preferência, quais seriam? Estudar, como você mesmo mencionou, estudar o tempo todo, fique atento às novidades, à inovação, a novas tecnologias, novos padrões, mas voltando ao que eu falei anteriormente, conheça a arquitetura, com uma boa arquitetura sempre se paga ao longo do tempo. Então, priorize fazer coisas do jeito certo, clean code, clean architecture, eles não estão lá à toa. Então, entenda isso e tente aplicar ao máximo. E, por fim, e mais importante, é comunicação. A comunicação ela é a glória e a ruína de qualquer ser humano. Tem um amigo meu que fala assim que comunicação é a mãe de todos os problemas. Ou o pai de todas as soluções. Exato, exatamente. Aprenda a ouvir, aprenda a interpretar o que está ouvindo, a falar suas ideias de uma maneira respeitosa, a entender as necessidades, aprenda a negociar, muito importante, negociação, e aprenda também Thierry, mas eu sou desenvolvedor, eu sou arquiteto, eu preciso aprender a negociar? Sim, você tem uma solução e o seu par tem uma solução diferente. Quem tem razão? Você é sênior, ele é júnior, mas talvez já está negociando. Você já está negociando. A solução dele pode ser mais elegante do que a sua. Ele pode ter conhecido algo na faculdade que você fez há 10 anos atrás que você nem sabe que existe e que resolve o problema de uma maneira melhor. Então, saber negociar é algo super importante. E saber ouvir também. Então, a comunicação, para mim, ele é o primeiro passo para qualquer pessoa. Não, cara, eu sou nerd e não quero falar com ninguém.
Você vai chegar até um certo ponto e você vai parar ali. Porque as pessoas vão começar Pode ser um não bloqueio de carreira não até. te ouvir. E outra, você não vai conseguir fazer parcerias. Legal. E sozinho você chega Não, até é um um esporte certo... coletivo, definitivamente. Exatamente. Isso. Trabalho e tecnologia é coletividade. Isso aí. Tiare, muito obrigado pela generosidade de você ter investido esse tempo aqui com a gente para dividir um pouquinho do teu conhecimento com quem acompanha o BRQ Connect. Queria te dizer que, além de estar muito agradecido por isso, as portas estão sempre abertas. Obrigado. Quando você quiser tomar um café, bater papo sobre tecnologia, sobre mercado, sobre tendências, me manda um WhatsApp, a gente combina e grava de novo. Combinado. Beleza? Vai ser sempre bem-vindo aqui. Muito feliz em participar sempre. E obrigado pela confiança na BRQ. Eu que agradeço. Valeu. Valeu.